quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Agora a aula com a professora Fran, hein? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula de geografia. Vamos dar uma olhadinha quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, olhem lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aí esses minutinhos para vocês separarem o material de vocês, como estão os nossos combinados? Estão lembrados de higienizar as mãos, né? De lavar bem as mãos, passar o álcool em gel, organizar o ambiente que vocês vão estudar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Tudo organizado? Então, vamos iniciar a nossa aula revisando o que a gente viu na aula passada? Então, olhem lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre os diferentes pontos de referência. Nós vimos aqui a história do Carlos, né? De alguns personagens que, durante as férias, eles foram passear. E aí eu trouxe para vocês a história do Carlos, que ele não foi viajar nas férias, mas ele aproveitou para ir ao Parque Barigui algumas vezes. E aí a professora Fran trouxe o mapa dos pontos turísticos de Curitiba e a gente destacou ali o Parque Barigui. Vocês estão lembrados? Além disso, a gente leu, né, e conversou sobre a música Curitiba é Bonita Demais. E nós conversamos sobre dois pontos de referência, né, pontos turísticos aqui de Curitiba, que é a Rua das Flores e o Largo da Ordem. E nós localizamos, né, no mapa. Estão lembrados? Olha lá, a Rua das Flores. E aqui a gente tem o largo, né? O Largo da Ordem, aonde acontece a feira. Estão lembrados? Também nós conversamos e localizamos a casa de alguns personagens, que eles estão até conversando, falando ali, né? Sou a Lara, moro na Casa Rosa, em frente à escola. Sou o João, moro atrás do posto de saúde. E sou a Clarice, moro ao lado do banco. Vamos tentar localizar? Então, olha lá. Quem mora na Casa Rosa, em frente à escola? A Lara, isso mesmo. Quem mora na casa atrás ao posto de saúde? O João, isso mesmo. E quem mora ao lado do banco? A Clarice. Vocês lembraram de tudo isso que nós fizemos na aula passada? Então, vamos ver do que se trata a nossa aula hoje. Olhem lá. Hoje a nossa aula é sobre as representações do espaço geográfico. Então, vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o tema da nossa aula, né? Aula de geografia. E aí a gente já retorna começando a nossa aula.
crianças, olhem lá. Na aula de hoje, a professora Fran trouxe uma imagem para vocês observarem. Vejam lá. Tem o título Dois Chapéus Vermelhinhos. Do que se trata, será, criança? Será que é um livro de historinha? Será que é uma capa de DVD? Será que é um cartão? O que vocês acham que é? E quem será os dois chapéus vermelhinhos? Se você disse que esse é um livro, vocês acertaram. E quem vai contar para nós essa história é a professora Alessandra. A história que eu vou te trazer agora é de dois chapéus vermelhinhos. Você já parou para pensar que chapéu é esse? Dá uma olhadinha aqui. Será que eu tô falando desse chapéu vermelhinho? Na verdade, não é desse chapéu, não. Eu tô falando de outros dois chapéus vermelhinhos que vivem na floresta. Os dois na floresta, em florestas diferentes. Agora já ficou um pouquinho mais fácil. Tenho certeza de que você conhece as histórias separadas destes dois personagens, da Chapeuzinho Vermelho e do Saci Pererê. Mas como eu falei, eles moram em florestas diferentes, em países diferentes. Você conhece a história dos dois? Pensa lá, temos alguns elementos aqui para nos ajudar a fazer algumas relações. E nós temos ali bem no centro duas bandeiras de dois países. Você deve saber que a do Brasil remete ao Saci Pererê, um personagem do nosso folclore. A outra bandeira é da França. É de lá que Charles Perrault morava, era de lá que ele é, e escreveu a história da Chapeuzinho Vermelho. Por isso, esses países vão estar bem relacionados. Mas olha como é que aconteceu essa história. Acompanha comigo. Primeiro, a Chapeuzinho Vermelho fez uma pesquisa e descobriu a existência do Saci Pererê aqui no Brasil. E ela resolveu mandar um e-mail para ele. Olha como é que foi esse e-mail. Prezado senhor Saci Pererê, soube de sua existência na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil que gosto de frequentar. Lá encontrei livros do escritor brasileiro Monteiro Lobato e do folclorista Câmara Cascudo. O que mais chamou minha atenção foi que nós dois usamos na cabeça a mesma cor, gorros vermelhinhos. Eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Teria imenso prazer em me corresponder com o senhor. Com meus respeitos, Chapeuzinho Vermelho. Preste bastante atenção ao e-mail dela, ao endereço eletrônico dela. chapeuzinho@forêt, que é floresta em francês, .com.fr, da França. Ela menciona aqui dois escritores bem importantes. Monteiro Lobato, olha ele aí, e Câmara Cascudo. Olha que legal também. Essas referências são bem importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre folclore e literatura brasileira. O Saci responde para ela. Vamos ver como é que é esse primeiro e-mail do Saci em resposta a Chapeuzinho Vermelho. Olha lá. Cara senhorita Chapeuzinho Vermelho, fiquei feliz demais a receber seu e-mail. Na casa de Dona Benta, onde faço umas estripulias de vez em quando, ela um dia contou a sua aventura com o lobo e fiquei ouvindo. Deu uma vontade doida de estar lá na casa de sua vovó para dar um susto nele. Onde já se viu isso? Invadir a casa dos outros e fazer o que ele fez? É bem verdade que entra escondido nas casas, mas nunca faz maldade de verdade. Apronto, no máximo umas brincadeiras, como dar nó nas roupas, esconder coisas, apagar as luzes. Aqui no Brasil não existe lobo mau. Tem o lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraça, em Minas Gerais. Queira aceitar meus cumprimentos, Saci Pererê. Interessante que ele também conhece a história dela, né? E quem contou foi a Dona Benta, a vovó lá do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Muito bacana. A gente tem aqui o lobo-guará, que ele fala, olha só, não temos lobo-mal no Brasil, mas temos o lobo-guará. Bom, a gente tem todas essas referências aqui da correspondência entre eles. Olha o e-mail, então, aqui o endereço eletrônico do Saci, sacipererê@floresta.com.br, é daqui. Os dois continuaram trocando mensagens. O Saci mandou até um retrato dele para ela, para que ela pudesse ver como é que ele era, pois ela não sabia ainda fazer pesquisas na internet. E ele mostra que tem até o quindim ao fundo. Olha o quindim ali. Circulei ali para você. Olha que bacana. Além do quindim ali ao fundo, nós podemos ver outros elementos presentes aí nesse retrato do Saci. Inclusive, ali embaixo, o Chapeuzinho consultando a estante de livros. Interessante a gente sempre observar as imagens também, elas têm muito a dizer. Bom, os dois continuaram se correspondendo. O Saci também recebeu um retrato da Chapeuzinho. E os dois continuaram contando curiosidades, cada um de seu país. O Saci, inclusive, contou que Santos Dumont, aqui do Brasil, foi quem inventou os primeiros aviões e tudo mais, e que a história deles não é, infelizmente, tão reconhecida no mundo. E que Chapeuzinho já tinha ouvido falar dele também. Saci ouviu outras histórias sobre lobos, do escritor francês Marcel Aimé, por exemplo. E Chapeuzinho é grande conhecida dele. Então os dois continuaram trocando e-mails que ficaram cada vez mais íntimos. Os dois ficaram muito amigos. E continuaram se correspondendo. Olha só que legal. Ali nós temos também a referência da Dona Benta contando histórias. Temos o Visconde de Sabugosa, que por acaso ensinou o Saci a falar francês para ajudar na correspondência com a Chapeuzinho. Bacana. Bom, os dois se corresponderam, os e-mails foram ficando mais íntimos. No começo, ela assinava Chapeuzinho Vermelho e ele Saci Pererê. E depois ficou só Chapeuzinho e Saci. Mas no final, eles já estavam tão íntimos e aquela amizade já estava ficando diferente, em que a Chapeuzinho assinou assim. E o Saci assinou Sapê, para imitá-la. Saci resolveu que ia preparar uma surpresa então para ela. E ela ficou esperando por isso ansiosamente, até que chegou a surpresa. O Saci conseguiu um pouquinho de pó de pirlim-pim-pim lá com a Emília e conseguiu ir para a França. Lá, eles fizeram uma quadrilha ao estilo francês misturado com brasileiro, super divertido. Puderam se conhecer melhor e teve até um casamento, em que o Saci era o noivo e a Chapeuzinho a noiva. E assim se misturaram as culturas ainda mais. Muito bacana essa história, vocês não acham? Vocês gostaram? Vocês imaginavam que se tratava da Chapeuzinho Vermelho e do Saci Pererê? E vocês viram como que eles conversavam? Eu lembro que vocês estudaram com a professora Dircélia sobre os meios de comunicação, né? E ela falou um pouco sobre o e-mail, vocês estão lembrados? Então, agora a gente vai ver alguns slides, né, e retomar a nossa história nos slides. Então vejam lá o primeiro que a professora Fran trouxe para vocês. Olha lá. Prezado senhor Saci Pererê, soube da sua existência na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil que gosto de frequentar. Lá encontrei livros do escritor brasileiro Monteiro Lobato e do folclorista Câmara Cascudo. O que mais chamou minha atenção foi que nós dois usamos na cabeça a mesma cor de gorros, vermelhinhos. Eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Teria imenso prazer em me corresponder com o senhor. Com os meus respeitos, Chapeuzinho Vermelho. Crianças, vejam que a professora Fran destacou biblioteca pública, né? Que foi aonde a Chapeuzinho Vermelho conheceu, né? Ficou sabendo da existência do Saci Pererê. Aí eu pergunto para vocês
Já foram a alguma biblioteca pública? Na escola de vocês tem biblioteca? Ou será que tem farol do saber? Olha a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Essa imagem é da Biblioteca Pública do Paraná. Quando eu estudava, né? Eu não sou moradora de Curitiba, eu moro na região metropolitana. E aí, nos finais de semana, eu gostava de vir passear em Curitiba. E um dos meus passeios prediletos era na biblioteca pública, porque é uma biblioteca muito grande, tem muitos livros, uma diversidade de livros que a gente pode escolher, um diferente do outro. Então eu pegava um livro num final de semana, lia ele durante a semana e depois, no meu passeio para Curitiba, eu entregava o livro, né? Vocês já entraram nessa biblioteca? Algum responsável por vocês ou alguém que vocês conhecem já visitou essa biblioteca? E quando vocês passam no centro, vocês já pararam para ver essa biblioteca? Olha o que a professora Fran trouxe para vocês. Esse é um mapa, né? Onde eu vou destacar a biblioteca pública. Vejam que próximo à biblioteca pública nós temos 2 pontos de referência, que é a Praça Osório e a Praça Tiradentes. Vocês conseguiram localizar? E olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Essa imagem é Farol do Saber da Escola Maringá. Quem será que está assistindo a nossa aula que é da Escola Maringá? Esse Farol do Saber ficou muito bonito, né? E ele também tem muita tecnologia, muitos livros, muita coisa legal, né? E a professora Fran trouxe uma imagem de satélite aonde está localizado a Escola Maringá. Vejam que a professora Fran contornou ali, né, de vermelho. Vocês conseguiram identificar? E agora, retomando a nossa história, vejam lá. Cara, senhorita Chapeuzinho Vermelho, fiquei feliz demais ao receber seu e-mail na casa de Dona Benta, onde faço umas estripulias de vez em quando. Ela um dia contou sobre a sua aventura com o lobo e fiquei ouvindo. Deu uma vontade doida de estar lá, na casa de sua vovó, para dar uma surra nele. Onde já se viu isso? Invadir a casa dos outros e fazer o que ele fez. É bem verdade que eu entro escondido nas casas, mas nunca faço maldade. De verdade. Apronto no máximo umas brincadeiras como dar nó nas roupas, esconder coisas, apagar as luzes. Aqui no Brasil não existe lobo mau. Tem o lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraçá, em Minas Gerais. Queira aceitar meus cumprimentos. Olhem que a professora Fran vai destacar essa frase e agora eu vou ampliar. Olha lá, aqui no Brasil não existe lobo mau, tem lobo-guará, tratado com muito carinho no famoso Colégio do Caraçá, em Minas Gerais. Crianças, vocês lembram que na história da professora Alessandra, ela falou do lobo-guará? Ela até mostrou uma imagem, né? Vamos finalizar aqui, eu já vou voltar a falar, né, sobre essa frase. Então, olha lá, Chapeuzinho, né, a imagem da Chapeuzinho. E naquela frase que eu destaquei, aparece um colégio, que é esse daqui, ó, Colégio do Caraçá. Esse é um colégio que, quando ele surgiu, ele não era uma escola, ele era um seminário. E aí, um certo dia, um seminarista viu que os lixos estavam todos revirados. E ele falou para o seu superior que achava que um cachorro era responsável por revirar os lixos, né? Só que o seu superior achou estranho, porque se vocês olharem ali em volta, né, na imagem, nós temos uma grande quantidade de floresta. Esse colégio fica na Serra de Minas Gerais. Então,
o superior dele achou estranho que não deveria ser um cachorro. E eles começaram a observar o que era que revirava os lixos. E eles encontraram o lobo-guará lá. Olha a imagem que a professora Fran trouxe. São as imagens do colégio, né? Do lobo-guará no colégio do Caraçá. E eles acabaram deixando até uns alimentos para eles comerem e cuidam, né? Porque esse é um animal que ele está em extinção. É um animal que nós temos que cuidar bastante, né? Continuando a nossa história, vejam lá. Li sobre Santos Dumont, o inventor do avião, que construiu seus balões e aviões em Paris. Nunca patenteou suas invenções. Que homem admirável! Sabe o que é Jaluz? Chapeuzinho. Então, crianças, a Chapeuzinho, ela estava aprendendo português. E o Saci Pererê estava aprendendo um pouco de francês. E quando vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, vocês vão entender que eles ficavam trocando dicas, né, de palavras em francês e palavras em português. E a professora Fran trouxe para vocês aqui um mapa do continente europeu, né? Olha lá, a professora Fran sinalizou Paris, que é a capital, né, da França, do país, né, que é a França. Conseguiram identificar? E aí, falando um pouquinho mais sobre Paris, crianças, sobre a França, eu tenho uma tia que mora em Paris. E ela, antes de toda essa tecnologia, da gente trocar e-mails, o WhatsApp, né, de ter a internet, ela mandava alguns cartões postais e cartas para minha mãe. E aí a gente se comunicava, né, com cartas e cartões postais. Eu até trouxe um aqui para vocês verem. Então, crianças, esse é o cartão postal que a minha mãe recebeu. E nele está escrito assim: querida irmã, sobrinhos e sobrinhas, espero que tudo esteja bem com vocês. Nós estamos na Corsa, que é o lugar onde aparece a imagem, né, que é uma praia, para alguns dias de férias. O verão está muito quente. E Mátia, que é a minha prima, está bem. E um pouco de mar e montanha estão fazendo muito bem para ela. Beijos com muitas saudades. Um beijão para a Erenice, para a Franciele, Daniele e o Wilson, que são os meus irmãos, né? Um beijo para toda a família. Assinado Graça. Esse foi o cartão postal que a minha tia enviou para a minha mãe, né? Para a gente saber onde eles estavam passando as férias. E aí eu pergunto, crianças, vocês conhecem alguém que mora em outro país? Ou vocês têm algum parente que mora em outro lugar? É bem interessante, né? Eu não conheço Paris, a não ser pelo que a minha tia conta, né? Pelas cartões que ela manda pra gente. Aí eu conheço um pouquinho sobre isso e o que a gente vê na TV, né? Mas chega de conversa, né? Vamos continuar a nossa aula. Olhem lá. O Saci consegue ganhar da Emília um saquinho de pó de pirlim-pim-pim. E assim vai à França. Vai num pé e volta no mesmo pé, trazendo Chapeuzinho, sua mãe e sua avó para conhecerem o Brasil. Dizem que o lobo ficou todo assanhado, querendo viajar com eles. Chegam por acaso no mês de junho e o Saci leva as visitas para a festa junina, onde todos vão dançar a quadrilha. Olha a imagem que a professora Fran trouxe do livro. Vocês conseguiram identificar ali eles viajando de avião, né? E ali com o traje da quadrilha. Vocês conseguiram ver tudo isso na imagem? E agora, crianças, nós vamos fazer nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Se você tivesse um pozinho mágico e pudesse ficar invisível, para qual lugar do mundo você gostaria de viajar e conhecer?
Crianças, antes de eu dar aqueles minutinhos para vocês fazerem a atividade, eu gostaria que vocês vissem aqui que eu tenho aqui o globo terrestre e aqui eu tenho o mapa mundi ou planisfério, né? Que são representações do nosso planeta, né? São representações geográficas do nosso planeta. Então eu pergunto para vocês, se você tivesse o pozinho mágico e quisesse ir para qualquer lugar do mundo, será que você ficaria no Brasil? Ou será que você ficaria no continente americano? Será que você queria conhecer outro país como o Canadá, por exemplo? Ou será que você gostaria de ir para outros continentes, como o europeu, o africano, o asiático? Ou será que vocês gostariam de dar a volta ao mundo e conhecer mais de um lugar? Então, crianças, eu vou dar o tempinho aí para vocês fazerem essa atividade, né? Vocês podem desenhar, de repente, como vocês imaginam que é esse lugar, né? Ou se vocês têm algum conhecimento, já viram imagens de alguns pontos turísticos, vocês podem, né, fazer essa representação com esse desenho. Se não, crianças, se vocês não querem aí de repente desenhar, vocês podem escrever um pouco sobre o lugar que vocês querem conhecer. Então, um tempinho para vocês fazerem a atividade 1.
Estou curiosa para saber qual é o lugar que vocês gostariam de conhecer, né? Que vocês gostariam de viajar. Continuando a nossa aula, olhem lá. Representações espaciais, tais como mapas, fotos aéreas, imagens de satélite e plantas, nos permitem localizar pessoas, objetos e lugares. Vejam que a professora Fran trouxe, né, as imagens que nós vimos no início da aula. Essa imagem aqui é a imagem de uma planta, né, da biblioteca pública, vocês lembram? Então, a planta, ela nos fornece informações detalhadas de determinada área. Nela é possível ver rios, ruas, pontos de referência e outros elementos. Lembro do mapa que a gente viu, do mapa do continente europeu, né? De Paris, da França. Então, o mapa, ela é uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana, como num papel. Só que para ele caber no papel, crianças, é preciso reduzir. Outra imagem que nós vimos é a foto aérea, né? A foto aérea, ela é muito utilizada para coletar informações de uma determinada área que necessita ser estudada ou mapeada. Geralmente é usada para a elaboração de mapas. Também nós vimos uma imagem de satélite, que era a imagem da Escola Maringá. Vocês estão lembrados? Então, o que a imagem de satélite nos permite, né, conhecer e ver? Então, olha lá, eu até destaquei, né? É possível a gente perceber a quantidade de vegetação que tem no lugar, né? É possível ver um rio, olha lá, a professora Fran até traçou o curso do rio, e também as áreas de construção. Vocês conseguiram perceber tudo isso? Então, continuando a aula, essas representações também nos permitem conhecer o percurso de um rio, a localização das montanhas mais altas, ou ainda conhecer as transformações que ocorrem em uma cidade com o passar do tempo, por exemplo. Então, crianças, agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Vamos ver do que se trata? Desenhe como é a região onde mora. Crianças, vamos imaginar que vocês têm que mandar esse desenho para algum amigo, né, algum familiar, através de um cartão postal, ou de repente vocês querem fazer uma carta e incluir esse desenho para essa pessoa. Como vocês fariam? Então eu vou dar um tempinho para vocês começarem a atividade. Depois, se não der tempo, vocês terminam com calma.
Tudo certinho aí, crianças? Então, olhem lá, estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as representações do espaço geográfico. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!